Você não vai transar com um cara que você acabou de conhecer. E aí é curioso quando falam pra mim assim, pô, mas eu vou namorar com um cara que eu nem transei? Ou eu vou namorar com um cara que eu, com 2, 3 encontros, eu nem conheci ele ainda. Eu falei, minha filha, cara, tu vai transar com um cara que tu acabou de conhecer e tu acha que namorar com um cara que tu conheceu há pouco tempo não... tá acima disso? O namoro é mais íntimo do que o sexo. Devia ser o contrário. E aí comecei a falar isso, repetir, e começou a entrar a mensagem. Falei, cara, porque faz sentido, sabe? O namoro é um período de teste. Então, pô, namora o cara sem ter um sentimento grande, sem estar apaixonado. Não faz sexo com ele, vai conhecendo. Tu não quer conhecer a pessoa? Conhece. E aí começou esse movimento das mulheres perceberem que funciona, até as que discordavam de mim. Começou a dar certo pra elas, e elas começaram a vir agradecendo. Hoje eu tenho uma página que eu fico salvando depoimento, eu acho que já passou dos 200 agradecimentos, assim. Eu comecei a namorar. Depois que elas estão namorando, já é com elas. Vou ter que chegar nesse momento ainda de explicar como se comportar. Mas garantir que elas estão saindo dessa situação de serem enroladas por tanto tempo por um cara que não quer nada. Pelo menos isso aí eu tô tendo bastante sucesso. Tem um filme chamado Hit, Conselheiro Amoroso. Ó, é antigo, pô. Antigo, é da minha época. Will Smith. Exato. E tu acha que tu é o Hit, o conselheiro amoroso das mulheres dos anos 2025? Cara, acho é uma boa pergunta, assim. Eu não levo muito pra pegada do Hit, né? Porque, assim, o Hit no filme ele tentava ensinar lá o cara a conquistar a mulher que ele queria, que ele tava apaixonado. E a primeira coisa que eu falo pra mulher é, cara, você não tem que conquistar homem. Você tem que se permitir ser conquistada. Porque a partir do momento que você tá na posição de conquista, de querer, de ir atrás, de buscar aquilo ali, você tá agindo num comportamento do masculino, que deveria ser. Você tem que começar a se enxergar como prêmio. A partir do momento que você começa a se enxergar como prêmio, o jogo muda. É o cara que tem que te conquistar. E eu comecei a ensinar elas a se defenderem dos caras que estão ali só pra sacanagem. E aí entra todo aquele conflito da mulher. A mulher também ter desejo, a mulher também querer, ela se levar pra uma conversinha fiada, que ela sabe que é uma conversinha fiada, mas ela cede porque deu vontade, porque o cara é bonitão. E aí, dentro disso, eu comecei a dar uns puxões de orelha ali bem, bem forte, né? E gerou também bastante hate, mas faz parte. Cara, você começou a produzir conteúdo em fevereiro, então. Conta um pouco dessa história, porque eu acho que muita gente que vai acompanhar esse episódio, assim como eu, tava um belo dia rolando a timeline no começo do ano. Você apareceu e não saiu mais, assim. Bom. Cara, então, eu produzo conteúdo, como a gente estava conversando antes, assim, né? Esporadicamente, meio que na brincadeira ali há bom tempo já. Só que aí no final desse ano, eu tava num momento muito de reencontrar um propósito profissional. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu já tinha passado por algumas conversas onde eu falei, cara, eu tenho que estar na internet, eu já tinha trabalhado nos bastidores da internet há muito tempo. Eu tenho que estar no palco ali, eu sou bom de comunicação, eu tenho que ir pra essa direção, o que eu sei falar, o que eu sei ensinar. E aí eu já tinha essa ideia de relacionamento na cabeça. Só que eu achava que não era o momento certo, porque eu não tava em relacionamento, tava vivendo ainda meio doidado, antes de eu conhecer minha noiva. E aí, em dezembro do ano passado, a gente já tava junto e tudo mais, eu falei assim, cara, vou começar a produzir aqui, mas eu não vou ficar preso no conteúdo. Eu vou falar de coisas que eu tenho vontade de falar, que eu acho interessante. E aí eu comecei a fazer... Eu falei, ó, vou combinar de fazer 3 por semana. Eu quero fazer 3 conteúdos por semana que eu consigo dar conta. E aí eu comecei a produzir, nesse mesmo ritmo ali, em dezembro eu comecei. E aí falava de um monte de coisa, assim, muito de desenvolvimento pessoal, alguma coisa ou outra de relacionamento. Nesse ritmo mais tranquilo, né, mais de boa. E eu já usava a mesma estrutura que eu uso hoje no Café com Teu Pai. Então, eu sempre falo isso. Cara, vai ver meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu sigo mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que não tem uma vinheta eu com a caneca. Mas é mais ou menos a mesma estrutura para falar dos assuntos que eu queria falar. E aí, dado momento, a gente estava tomando café da manhã junto um dia. Isso em fevereiro já. E aí, ela estava contando a situação de uma amiga dela que, cara, repetiu um ciclo de se envolver com um cara errado, se apaixonar, entregar tudo e ciclo, toda vez assim. E eu comecei a explicar pra ela, falei, cara, ela faz isso por conta da forma que ela foi criada, a relação dela com o pai dela, ela tá acostumada já com esse movimento essa ausência, entendeu? Pra ela, o amor tá dentro disso aí, né, na falta ali e tal. Eu comecei a explicar. Ela, pô, maneiro isso aí e tal. E na hora a gente tava tomando café da manhã. Aí eu sempre falo, eu não lembro exatamente se eu tava vendo o Instagram na hora, eu vi alguém lendo o Café com Deus Pai, ou se só minha cabeça fez o estalo. Mas veio, cara, falei, Café com Teu Pai. Eu falei, porra, isso é bom, hein? O nome é bom. Pô, o som é bom, já tem uma marca aqui que eu posso explorar, uma marca que já existe, eu consigo puxar isso pra mim. Pô, a estética de falar de conselhos que um pai daria pra filha vai ficar maneiro em conta disso. Aí eu pensei, vou pegar a capa do livro dos caras,
aquela ideia ali, vou meter um cigarrinho naquela xícara, porque, pô, o símbolo do pai ausente, né? Foi comprar cigarro. E aí eu fiz ali o primeiro, cara. Fiz assim, bem zoado mesmo. Pelo celular, montei assim mais ou menos. Já falei com um designer conhecido. Falei, cara, eu quero uma logo assim, 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 faz pra mim. Isso aqui vai dar bom. E a gente tava saindo pra malhar, tava com roupa de academia assim, não tinha roteiro nem nada. Eu liguei a câmera, apontada assim meio que pra varanda lá de casa e gravei o primeiro. E aí eu falei, bom, vou postar aqui. Postei, ficou dentro da minha média de visualizações. Eu tinha 7 mil seguidores, meu vídeo batia ali 5, 7 mil views. Mas eu falei assim, cara, isso aqui é bom, vou insistir. Não vou fazer um só, não. Vou melhorar a estética e vou fazer mais. E aí comecei a planejar uns ganchos, já veio umas ideias na cabeça, eu fui anotando as ideias. E na próxima semana a gente tinha uma viagem pra fazer. Pra gravar o ensaio do nosso pré-casamento, né? Pré-wedding. E aí nessa viagem eu cheguei lá, a gente chegou lá de manhã, aí fomos, gravamos e tudo mais, fizemos o que tinha que fazer. No dia seguinte eu acordei bem cedo, falei, cara, vou aproveitar pra gravar aquelas ideias que eu tenho anotado aqui. Aí eu rapidinho parei assim, desenvolvi um pouco os textos, né? Que eram só os ganchos a princípio. Aí o lugar era bonito, eu tava arrumadinho, que a gente ia fazer foto de casamento. Falei, cara, essa porra vai virar aqui. Sentei, posicionei a câmera. E aí o jogo, a estética do meu quadro, o branding, né, virou isso. É um lugar bonito, eu com a roupa ali meio padrão, geralmente camisa de botão que eu gosto de usar. E com gancho forte, enfim, foi isso. E aí a gente fez 5 ali, eu gravei 5 conteúdos ali. Voltei pra casa no mesmo dia, ou no dia seguinte, acho que eu postei o primeiro. Uns dias assim, depois eu postei o primeiro. O primeiro viralizou. Primeiro, que foi o homem funciona exatamente igual cachorro. Aí viralizou. Aí no outro dia, aí eu falei, só que eu tava naquela ideia de 3 por semana, né? Aí viralizou o primeiro, eu esperei um dia sem postar. No dia seguinte, um monte de gente grande fazendo café com alguma coisa. Eu falei, caralho, fudeu, meu irmão. Vou perder meu quadro. E não era a primeira vez que eu fazia um movimento na internet que um maior me engolia, assim. O que eu vou fazer aqui agora? Eu falei, vou produzir em massa. Aí no dia seguinte já soltei mais um. Comecei a gravar um monte, que eu vi um monte de roteiro. Foi um mês intenso, assim. Gravei muito. E comecei a soltar um por dia. Acho que no primeiro mês ali a gente bateu uns 100 mil seguidores. Eu lembro que eu bati 50 mil, foi em 15 dias 50 mil. Aí mais 15 dias a gente tava com 150 mil. Aí foi crescendo muito rápido, assim. E agora a gente tá com 800 e pouco. O que quer dizer essa frase, o homem funciona igual cachorro? Então, curiosidade, né? Quando veio esse gancho na cabeça, é uma conversa que eu sempre tive com meus amigos. Falei, cara, a gente é igual cachorro. O que o homem é igual cachorro? O que o homem quer? O homem quer um carinho, quer comida, né? Cruzar de vez em quando. Se tu deixar ele no canto dele ali, ele fica de boa, ele quer ficar de boa. De vez em quando ele vai fazer uma bagunça, se você for lá e relevar, fica tudo bem. Mas mais que isso, o homem funciona muito com reforço positivo. Ao invés da mulher encher o saco do cara, pô, quando ele fizer uma coisa boa, dá um agrado. Parabéns. O cara fica, pô, é diferente. E aí, nesse vídeo, a ideia foi simplesmente explicar o reforço positivo. E na minha cabeça foi assim, eu falei, cara, tá, eu tenho esse gancho aqui, ele gera muita curiosidade, né? A frase gera curiosidade. Quando você perguntou, tá, por quê? Essa frase é maravilhosa. Homem funciona. Homem funciona Fica igual... de boa. Não, mas a gente é igual, cara, igual o cachorro, não muda quase nada, pô. E aí eu falei, cara, vai gerar muita curiosidade. E é um tema engraçado. Eu vou explicar pra mulher a ideia dela fazer isso com o cara. Eu imaginei que fosse vi o potencial potencial viral, mas eu achei que fosse uma parada de humor. No sentido de a mulher falando assim, pô, eu faço com meu marido, funciona. Ou eu vou testar com meu marido. Ou caramba, e os caras falando, pô, pior que é isso mesmo. E teve todo esse tipo de comentário. Mas o que fez a parada viralizar mesmo foi a quantidade de mulher dizendo que achava absurdo ter que adestrar o marido. Achava absurdo ter que maternar, eu descobri esse termo que eu nem conhecia, maternar um marmanjo. Aí eu peguei aquilo ali, eu falei, cara, não, tem alguma coisa aqui. Porque gerou esse contraste de opiniões, né? Muita mulher achando absurdo o homem ser parecido com o cachorro. Eu falei, gente, é isso, é o que funciona. E aí, a partir desse primeiro, eu entendi que era um movimento que eu podia provocar mais vezes. E eu fui só mantendo, assim, só mantendo. Então, já o segundo vídeo era... Eu acho que era como fazer o cara fazer tudo que você quer e tal. E era a mesma pegada de, ao invés de perturbar, de brigar, pede com jeitinho.